Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. E no versículo 5, irei, porém, ter convosco, aí em Corinto, né? Depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho que passar pela Macedônia. Macedônia ficava ali do lado da Grécia, junto com a Grécia e tal. Depois, quem quiser, pega um mapa aí, faz um exercício de geografia, pesquisa por Grécia, Macedônia, os nomes dessas cidades. Vocês encontram, inclusive, mapas bíblicos na internet para aprender mais sobre a geografia bíblica. E aí no versículo 6, e bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Então isso aqui também é bonito a gente ver, porque Paulo não era o tipo assim, não, eu vou fazer o trabalho sozinho, vocês já fizeram tanta coisa errada em Corinto, que vocês não servem para ir pregar o evangelho comigo ou visitar as assembleias comigo. Não, ele convida os irmãos também. Ele convida. E passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Lembre-se que Paulo era um fabricante de tendas. Então, quando ele viajava, ele não ficava indolente, né? Ele falava assim, fechei minha lojinha e vou viajar. Não. Ele provavelmente levava também seu material, suas ferramentas de trabalho, os tecidos, talvez ele encontrasse, em cada cidade que ele estava, ele encontrava tecidos para fazer as tendas. E quando fala que ele fazia tendas, não se limitava a barraca de acampamento, né? Fala assim, ele fazia tenda, fazia barraca para o povo ir acampar, né? Fazer camping. Não. Naquela época, se você pegar filmes de época, né? Filmes do tempo dos romanos, ali da virada do primeiro século e tal, você vai ver que sempre tem as ruas, comércio na rua e tal, e tem os toldos. Tem os toldos, assim, os puxados, e as feiras livres também, com aqueles toldos. Então eles usavam muita cobertura provisória, desmontável, na forma de toldos, além, claro, das tendas também para viajar, para dormir, né? Porque não tinha hotel na estrada, então eles tinham que levar, quando ia viajar, tem que levar uma tenda junto para poder acampar no caminho, né? Ter abrigo. Mas muito nas cidades, tinha muita casa, tinha toldo. Algumas casas do estilo romano, elas eram assim, no centro tinha um jardim, elas circundavam um jardim, e nesse jardim, toldos dentro da casa também, para fazer sombra, né? Porque era um clima mediterrâneo. E nesses filmes você vê muito disso. Sempre tem um mocinho que cai lá da janela. E por que ele não morre? Porque tinha um toldo embaixo. O toldo que Paulo fez, que era muito forte e tal, o cara cai em cima e sobrevive, né? Então, ele, quando ia viajar, ele tinha que se hospedar, porque ele vai passar o inverno lá em Corinto, então ele vai passar muitos dias. E certamente ele não vai ficar sem fazer nada, né? Ficar perturbando lá quem fosse hospedá-lo. Não, ele vai trabalhar. Ele vai usar suas ferramentas, vai usar o seu conhecimento, talvez até saia para vender essas tendas, nas ruas, esses toldos, porque ele era um homem, um ser humano comum, como nós, ele não era um pastor. Paulo não andava de terno e gravata e unha feita, né? Esmalte nas unhas, anel no dedo. Não é isso, Paulo. Paulo era um homem comum, com toda a bagagem que ele tinha de conhecimento, mas ele era um homem comum. E um homem que trabalhava pelo seu próprio sustento. Lá em Atos capítulo 20, nós vemos um exemplo muito bom, que ele fala lá no capítulo 20 de Atos, versículo 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis
que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Então ele trabalhava não apenas para o seu sustento, mas para o sustento dos irmãos que o acompanhavam nas suas viagens. Essas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, olha a palavra, olha o verbo aí, ó. Trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então Paulo, sim, trabalhava com as próprias mãos, ganhava, né, o seu sustento. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. O que são palavras lisonjeiras? Ficar puxando, né, rasgando seda, elogiando, para ganhar vantagem, né, das pessoas. Nem houve um pretexto de avareza. O que é pretexto de avareza? Desculpa para ganhar dinheiro. Desculpa para ganhar dinheiro. Deus é testemunha. Essa semana mandaram para mim o vídeo de uma pastora. Ela está em Jerusalém, assim, com um pano, tudo escrito o nome de pessoas e pedidos de orações, e ela está pedindo dinheiro. E quem mandar dinheiro para ela, quem mandar um Pix, mandar um dinheiro para a conta dela, ela faz uma oração para essa pessoa no Muro das Lamentações. Ora, isso é vergonhoso, né? Isso é vergonhoso. Primeiro que o cristão não tem nada que fazer oração no Muro das Lamentações. O que é aquilo lá? É um muro de aterro do antigo templo. Não tem nenhuma mágica ali, não tem nenhum poder. Deus não vai esperar as pessoas irem falar para a parede lá para responder orações. Isso é um absurdo. Não tem fundamento bíblico nenhum isso daí. Aquilo é um muro de arrimo que segura o aterro do antigo templo que ficava em cima, que agora não tem nada, tem uma mesquita que construíram no lugar onde era o templo. E até uma vez eu vi um cara escreveu que um jornalista perguntou para um velhinho que estava orando no Muro das Lamentações, falou assim: o senhor vem sempre assim? A vida inteira eu fiz minhas orações aqui. Ah, é? E como que o senhor se sente? Eu me sinto como se estivesse falando com uma parede. Porque é isso mesmo, né? O senhor não vai dar preferência a quem conversa com uma parede de pedra. O senhor está sempre pronto para ouvir as orações dos santos e atendê-las, onde quer que estejam. Onde quer que eles estejam. Então aqui em 1 Tessalonicenses 2,5, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Tipo, o cara chega hoje, o pastor chega e enche a bola da pessoa e depois estende a mão pede uma contribuição. Nem houve pretexto de avareza, ou seja, desculpa para ganhar dinheiro. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. O que ele está dizendo é que, mesmo sendo apóstolo, ele poderia até se aproveitar da generosidade dos irmãos, mas ele não fazia isso. Ele evitava fazer isso. Percebe que comportamento maravilhoso esse do apóstolo Paulo, né? Quanto mais a gente deveria se espelhar nele, nessas coisas. Principalmente hoje, numa cristandade ávida por dinheiro, homens ávaros, avarentos, que só querem pedir dinheiro o tempo todo e sugar o que eles puderem dos membros de suas igrejas. Então ele vai falar que ficarei, no versículo 8, ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Ele falou do inverno no versículo 6, no versículo 7, porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Paulo, que bacana, meu, olha só que maravilha. E há muitos adversários. É sempre assim. Quando abre uma porta grande, não espere que vai ser na maciota.
vai ter adversário. Satanás não deixa o crente sossegado. Ele está sempre ali na cola para ver como ele pode atrapalhar a obra do Senhor. O evangelho ou o crescimento de uma assembleia, ele sempre vai tentar de todas as maneiras impedir que o nome de Cristo seja exaltado, seja glorificado. Ele sempre vai querer botar areia na engrenagem. E aqui não é diferente. Ele já deixa claro que abriu uma porta, mas há muitos adversários. Então, quando há muitos adversários, a gente podia entender a coisa ao contrário, inverter a ordem. Quando há muitos adversários, a porta é grande. Percebe? Então, os adversários, ou as adversidades, ou os impedimentos que surgem, as portas que fecham, pode ser porque tem uma porta muito grande se abrindo. Então, nós devemos confiar sempre no Senhor, de que Ele vai permitir que a gente atinja muitas pessoas. Agora, é importante entender também que, às vezes, o Senhor não quer que a gente faça a obra. Em Atos capítulo 16, aqui está falando da viagem de Paulo, versículo 5, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Aqui a gente fica assim, mas espera aí então, não era para pregar para todo mundo? Não. Era para pregar em dependência do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tinha o plano, tinha a estratégia dos povos que ele queria atingir. Então, não cabe ao homem discutir isso. Então, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, no versículo 7, Atos 16, 7, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Então aqui pode ser tanto que porque não era para ir pregar o Evangelho lá, ou porque existia algum risco muito grande que Satanás estava preparando alguma armadilha para eles. Aí no versículo 8, e tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Agora sim. Agora ele tem o aval do Senhor de onde ele tem que ir pregar o Evangelho. Então é sempre importante estar em sintonia com a vontade de Deus, com a voz do Espírito, vamos chamar assim, né? Eu me lembro uma coisa que aconteceu comigo. A Cristina, a Lia era pequenininha, lá em Alto Paraíso, e nós recebemos a visita de dois irmãos de Limeira. O Beto, que é dentista, o Paulo Roberto Lense, e o João Cason. Então os dois foram nos visitar e nós até programamos alguns lugares para irmos falar do Evangelho, levar folheto para as pessoas e tal. E como fomos, né? Tinha um povoado chamado Moinho, fomos lá, visitamos lá pessoas em fazendas, tudo. Mas aí nós programamos de ir a São Jorge. São Jorge era um povoado que era um pouco mais distante de Alto Paraíso, e programamos de ir lá pregar o Evangelho nesse povoado. Pegamos a estrada de terra, chegamos num determinado ponto, assim, eu me lembro até hoje, era um lugar muito plano, assim, aquela estrada reta, né? Chegou no meio do caminho, o carro apagou. Aí era um Fusquinha, tem até a foto no meu Facebook, tem a foto desse Fusquinha que a gente tirou nessa estrada, parado ali, né? E tenta, e dá partida, e não é uma estrada que passa um boi
num mês e um cavalo no outro. Não passa ninguém, né? Aqueles lugares do sertão de Goiás. Hoje é mais movimentado, mas na época não tinha movimento nenhum naquele lugar. E agora? O que nós vamos fazer? Puxa, o carro não funciona, não funciona, não funciona. Acho que não é para ir, né? Vamos orar. Então oramos ali, pedimos a direção do Senhor, né? Porque o Senhor podia estar pondo a mão na frente, sei lá o que tinha lá na frente, podia ter algum problema, um acidente, alguma coisa, né? Aí chegamos à conclusão que não era para ir. Então não vamos, né? Não vamos. Melhor não ir, não. Entra todo mundo no carro. Entramos todos no carro, dei a partida, pegou o motor. E aí, o que a gente faz? Vai? Não, de jeito nenhum. Virei e voltei para casa. Então, é bom estar em sintonia com o Senhor e pedir a direção dele sempre, em todas as coisas, todas as particularidades da vida, né? Não sair de casa sem pedir a direção do Senhor. A gente não sabe o que nós vamos encontrar pela frente. Então, é importante isso daqui. Mas voltando então lá para 1 Coríntios, capítulo 16, que é o nosso capítulo, uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Mas aí a gente não deve temer, porque se a gente sabe que foi o Senhor quem abriu a porta, o que são os muitos adversários? Nada perto do que o Senhor pode fazer. E se Timóteo for, ele fala no versículo 10, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Talvez existisse alguma resistência, porque Timóteo era jovem, então poderia existir alguma resistência dos irmãos. Mas quem que é esse menino aí que você trouxe, Paulo? Quem que é esse aí, né? E nós vemos a importância de Timóteo, tanto é que ele foi agraciado com 2 cartas. 2 epístolas foram endereçadas a Timóteo, e nós aprendemos muita coisa delas graças à existência de Timóteo. E graças ao seu fervor, né, a sua solidez de fé. Então, Paulo pede para que ele esteja sem temor convosco, ou seja, não vão deixar ele desanimado, anima o Timóteo, dá uma mão para ele, dá um café para ele, faz ele ficar animado de estar participando disso. Porque no versículo 11 ele vai falar assim, portanto ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Provavelmente, então, já existia alguns que desprezavam ele por causa da juventude dele. E o próprio Paulo vai escrever numa carta para Timóteo, 1 Timóteo 4,12, 4,11 primeiro, manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então aqui tem 2 coisas nessa passagem. Uma, que provavelmente alguns estavam desprezando a mocidade de Timóteo, desprezando ele por ser moço, por ser muito jovem, achando que ele ainda não estava maduro o suficiente para ir na obra acompanhar Paulo e os outros irmãos nas suas visitas às assembleias. Então ele dá um ânimo aqui, ele dá um encorajamento, ninguém despreza a tua mocidade. Mas ele, ao mesmo tempo, ele exorta Timóteo a se aprimorar, ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Porque não adianta ser jovem, muito animado, mas toca os pés pelas mãos, em tudo que faz. E aí tem a bagagem, que é importante, versículo 13, 1 Timóteo 14, 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, se tinha de um lado também, alguns podiam estar desprezando a mocidade de Timóteo, do outro, era o próprio Timóteo que não sentia firmeza, porque no versículo seguinte, versículo 14, ele vai falar para Timóteo agora,
não desprezes o dom que há em ti. Então Timóteo tinha um dom, mas ele provavelmente estava não acreditando muito nisso. Não estava sentindo firmeza no dom que ele tinha recebido, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Aqui não está falando de salvação eterna, aqui está falando de salvação de problemas e de perigos e de má doutrina, de outras coisas. Ok? Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.